Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura. Excelência. Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, por si e em representação da Senhora Ministra da Justiça. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Senhor Procurador-Geral Regional de Coimbra, por si e em representação da Senhora Procuradora-Geral da República. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Senhores Vice-Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça. Emérito Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Conselheiro António Joaquim Pissarro. Senhores Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, no ativo e jubilados. Senhores Presidentes dos Tribunais da Relação de Évora, Guimarães, Lisboa e Porto e dos Tribunais Centrais Administrativos do Norte e do Sul. Reverendíssimo Bispo de Coimbra. Senhor Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, em representação do Sr. Bastonário. Senhor Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, por si e em representação do Sr. Reitor. Eméritos Presidentes desta relação. Emérita Procuradora-Geral Regional de Coimbra. Senhores Vice-Presidentes dos Tribunais da Relação de Coimbra, Évora, Guimarães, Lisboa e Porto. Senhores Desembargadores, meus caros colegas e amigos. Senhores Procuradores-Gerais Adjuntos. Senhor Diretor do Centro de Estudos Judiciários. Senhor Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados. Senhor Secretário do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Senhor Subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Professor Dr. João Carlos Simões dos Reis, em representação do Senhor Diretor. Senhora Coordenadora do Observatório Permanente da Justiça. Senhor Representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Cantanhede, em representação da sua Presidente. Senhores Presidentes dos Tribunais das Comarcas de Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Viseu. Senhor Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Senhor Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Senhores Juízes e Procuradores presentes. Senhores Dirigentes dos organismos públicos presentes. Excelentíssimas autoridades civis, militares e académicas. Senhores funcionários deste Tribunal. Ilustres e distintos convidados. Minhas senhoras e meus senhores. Começo, evidentemente, por me dirigir a Vossa Excelência, Sr. Conselheiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, vértice cimeiro da estrutura do Poder Judicial, para lhe expressar a profunda honra que sinto em ser por si empossado como 31º Presidente desta relação. Não é a primeira vez que esse sentimento de honra me abraça. O mesmo já sucedeu quando Vossa Excelência ocupava o cargo de Presidente do Tribunal da Relação do Porto e eu ali fui por si empossado como juiz desembargador efetivo. Agradeço-lhe muito e de forma assaz sentida as palavras gentis e de encorajamento que acabou de me dirigir. Agradeço em seguida a todas as mais ilustres personalidades aqui presentes. A presença de todos e de cada um de vós neste ato sinaliza, do meu ponto de vista, o respeito pessoal e institucional que vos merece, o Poder Judicial em geral e esta relação em particular, ambos enobecidos e dignificados pela vossa distinta presença. Permitam-me, Excelências, alguma fulanização nestas palavras iniciais de agradecimentos, sem qualquer desprimor para com todos os demais. Desde logo para saudar efusivamente o meu antecessor neste cargo, o meu colega e amigo juiz desembargador Luís Azevedo Mendes. Devo, aliás, confessar-vos que o nível de desempenho no exercício do cargo em que hoje lhe sucedo constitui para mim uma das principais fontes das inúmeras preocupações advindas dessa sucessão. A visão estratégica de médio e longo prazo, o otimismo racional na gestão, a clareza e consistência na definição dos objetivos a prosseguir e a capacidade de mobilização e de coordenação dos meios humanos e materiais para os alcançar, que caracterizaram o seu desempenho e levaram esta nobre instituição a um ímpar patamar de excelência no espaço público em que se insere, cabendo-me a mim a elevada responsabilidade de a manter nesse mesmo patamar. Outro agradecimento particular dirige ao Sr. Juiz Conselheiro Jubilado, António Pereira Madeira,
aqui presente, e que me conduziu em 91, nos primeiros anos deste já longo trilho de desempenho na magistratura judicial. Muito obrigado por todo o apoio que sempre me proporcionou, assim como por ter sido e quem, pessoa e magistrado da excelência. Palavras de agradecimento merecem, muito em especial, todos os desembargadores deste tribunal, cujo plenário em mim confio, elegendo-me presidente. Esforçar-me-ei denodadamente para não defraudar a vossa confiança. Todos e cada um de vós poderá contar comigo, pessoal e institucionalmente, no que de útil puder revelar. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, permita-me que me dirija a Vossa Excelência também como Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que igualmente é por inerência. Inicio este mandato propondo a todos os que aqui exercem funções, em especial aos meus colegas e amigos desembargadores, executar a principal missão de um tribunal, que é, do meu ponto de vista, assegurar julgamentos eficazes, eficientes, em tempo oportuno e de qualidade dos casos que são submetidos à decisão. Para o efeito, quero que a nossa instituição vos proporcione as melhores condições pessoais e materiais de trabalho. No entanto, Sr. Presidente, o sucesso no trilho de concretização desta missão não depende sequer principalmente do meu desempenho enquanto Presidente deste Tribunal. Tal sucesso depende principalmente de uma mudança substancial na política que vai sendo adotada pelo Conselho, no que toca ao preenchimento dos quadros dos juízes desembargadores dos tribunais da relação, e em resultado da qual, sinto eu, que os desembargadores se vão eles sentindo como os verdadeiros párias no conjunto dos tribunais judiciais. No que especificamente toca ao Tribunal da Relação de Coimbra, o seu quadro de desembargadores fixado por lei varia entre um mínimo de 57 e um máximo de 66. Pedia-vos que se fixassem um número mínimo de 57. É porque, neste exato momento, estão aqui colocados 53 desembargadores. Número já de si aquém do referenciado limite de 57. Desses 53, a partir do próximo mês, apenas 37 estarão em exercício pleno de funções como relatores e adjuntos. Os demais 16 encontram-se em situação de exclusão ou redução de serviço por razões de saúde, pelos cargos que ocupam ou por comissões de serviço. Até agosto de 2022, 2 desembargadores jubilarão-se. Outro será promovido ao Supremo. 2 outros regressarão das comissões de serviço em que se encontram, passando para 50 o número de desembargadores aqui colocados. Desses 50, só 38 estarão em exercício pleno de funções como relatores e adjuntos. Sr. Presidente, se um Tribunal da Relação tem colocado um número de desembargadores que é inferior em 7 ao número mínimo dos que deveria dispor, e se acrescer a isso 24% desses juízes se encontra em situação de exclusão e de redução de serviço, facilmente percebemos todos a situação de real incapacidade em que a organização se encontra para cumprir integralmente a missão que está a cumprir. Essa situação de incapacidade organizacional só tem sido disfarçada por um notável e acrescido esforço dos desembargadores ao serviço desta relação, e que aqui tenho de reconhecer e agradecer pública e penhoradamente. Contudo, Sr. Presidente, não é possível manter indefinidamente e sem horizonte esse acréscimo de esforço num grupo profissional com a idade média avançada e que se encontra exaurido por um percurso profissional muito intenso e de elevado desgaste, como é do conhecimento de todos. A situação dos demais tribunais da relação não será substancialmente diversa daquela que eu venho descrever por reporte a esta, seja pelas situações congêneres às que são vividas aqui, seja pelas numerosas comissões externas de serviço com que se encontram confrontados. Justamente por isso, os 40 juízes de direito que serão promovidos aos tribunais da relação no próximo movimento judicial ordinário não alterarão, de modo relevante, o panorama de acentuado depauperamento do número de juízes desembargadores que neles se encontra exercício efetivo de funções. Acresce que esse panorama irá agravar-se no futuro próximo, em resultado do que é previsível em termos de jubilações e promoções ao Supremo. Apesar do quanto venho referindo, por cada vaga surgida no Supremo, o Conselho logo a preenche, na maior parte dos casos, à custa das relações. Por outro lado,
O Conselho tem desenvolvido uma política de graduação e promoção dos juízes de apelações que, do meu ponto de vista, tem uma dimensão quantitativa manifestamente insuficiente para compensar o número dos que nelas deixam de exercer funções. Conheço bem, de longa data, a argumentação de que não é possível ampliar aquela dimensão quantitativa, sob pena de se comprometer a capacidade de resposta dos tribunais judiciais de primeira instância. Porém, com o devido respeito, e do meu ponto de vista, tal argumentação não tem o menor arrimo na realidade atual, como procurei demonstrar de forma sumária. De 2015 a 2021, a taxa de resolução processual nos tribunais de primeira instância foi sempre superior a 110 processos. Em alguns anos, superior a 120%. O que significa que o número de processos resolvidos pelos tribunais de primeira instância é sempre maior do que o número de processos que ali entram. Também é resultado desta circunstância, as pendências nos tribunais de primeira instância decaíram de cerca de 1.450.000 processos em 2014 para cerca de 654.000 em 2021. Eu sublinho, entre 2014 e 2021, a pendência nos tribunais de primeira instância desceu 796.000 processos. A média de processos por juiz, na primeira instância, reduziu de cerca de 970 em 2015 para cerca de 543 em 2020. E eu sublinho, a média de processos por juiz na primeira instância reduziu em 420 processos num curto período de 5 anos. Resulta do que antecede, do meu ponto de vista, que a capacidade de resposta instalada na primeira instância é, inequivocamente, superior às necessidades que são colocadas pelo correspondente procura. Senhor Presidente, se a primeira instância tem uma capacidade de resposta instalada que excede as necessidades da correspondente procura, se o quadro do desembargador se mostra deficitário e se, nas suas próprias e sábias palavras, é incompreensível que os juízes da primeira instância tenham de aguardar 2 décadas ou mais para serem promovidos à segunda instância, então, para mim, a conclusão é óbvia. Tem de prover-se ao reforço excepcional do número de desembargadores. Impõe-se, por isso, que seja imediatamente anunciada a abertura do 11º concurso curricular de acesso a relações, com um número de vagas que não seja inferior a 50. Impõe-se também que a tramitação inerente a esse concurso seja imposto um ritmo tal que permita a sua conclusão em tempo de a promoção às relações dos candidatos assim graduados possa fazer-se no primeiro trimestre de 2023, em movimento judicial extraordinário que é consentido pelo Estatuto dos Magistrados Judiciais. Alternativamente, poderá o Conselho ponderar numa deliberação extraordinária no sentido do aproveitamento integral da graduação do 10º concurso curricular, com vista à promoção às relações de todos os 80 concorrentes admitidos à segunda fase desse 10º concurso, e não apenas dos que ficarem graduados nos primeiros 40 lugares. Sei bem do que falo. Não desconheço a controvérsia que a tal deliberação suscitará e a litigiosidade que poderá associar-se. Apesar disso, a situação é excepcional que lhe estará subjacente e o interesse público que se visa satisfazer poderão justificar que assim se delibere. Em qualquer caso, Sr. Presidente, é pela adoção de uma das decisões desse GEs que pugnarei em audiência no plenário do Conselho Superior da Magistratura, que em breve lhe retirarei, isoladamente ou, de preferência, em conjunto com os demais presidentes das relações que entenderem acompanhar-me nesse propósito. Sei bem que a decisão última nesta matéria é sempre do Conselho, mas também quero deixar bem claro, Sr. Presidente, pertencerá exclusivamente ao Conselho a responsabilidade da situação catastrófica que lançaram os tribunais da relação, se nada fizer de substancial para que essa situação seja revertida, na certeza de que uma omissão deste último GEs agravará um sentimento de desânimo e de revolta que sinto graçar nos desembargadores e que nada de bom faz augurar para o futuro próximo das relações. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, há mais de 2 décadas que os tribunais da relação aguardam pela adaptação dos seus serviços de apoio, que deveria estar concluída no longínquo ano de 2000. Sem essa adaptação, os tribunais da relação continuam privados dos gabinetes de apoio aos juízes desembargadores, porque muitos anseiam,
e semelhantes aos que já existem, por exemplo, nos Supremos Tribunais e no Tribunal Constitucional. Assim como continuam privados de poder oferecer condições de recrutamento mais atrativas aos funcionários da carreira administrativa que são imprescindíveis ao regular funcionamento das relações. Reporto-me, em especial, ao suplemento remuneratório de 20% do salário base que é atribuído a funcionários congêneres e de que, de forma inexplicável, foram privados dos das relações a partir de 1 de janeiro de 2010. Por consequência do que acabo de referir, tem sido praticamente impossível renovar o quadro dos trabalhadores administrativos das relações, que por isso têm sofrido e vão continuar a sofrer um continuado emagrecimento que já coloca em risco o regular funcionamento de algumas repartições administrativas nas relações. Sem essa adaptação, os tribunais da relação também continuam privados dos conselhos administrativos, dos secretários-gerais e de alguns serviços complementares nas áreas da documentação, na área da informação jurídica, da organização e da informática, sem os quais fica comprometida a eficácia, eficiência e qualidade da gestão administrativa e financeira que as relações devem assegurar. Urge, pois, Sr. Secretário de Estado, a aprovação e publicação da legislação que proceda à adaptação de que vimos falando. Concomitantemente, importa que se reveja o Decreto-Lei nº 177 de 2000, de 9 de agosto, referente ao regime de autonomia dos tribunais superiores, por forma a que neles justificadamente se consagre a autonomia financeira desses tribunais, como já acontece, por exemplo, com o Conselho Superior da Magistratura, o Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral da República e até os cofres dos Tribunais de Contas. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Senhor Diretor do Centro de Estudos Judiciários, é público que o quadro dos juízes em Portugal tem vindo a decrescer nos últimos anos. Entre 2013 e 2020, o número dos juízes em Portugal reduziu de 1.816 para 1.731. Tal deve-se à circunstância de, em anos sucessivos, o elevado número de juízes que se jubilou ou aposentou não ter sido compensado com o ingresso de novos juízes, sendo que em 2013 e 2015 nem sequer foi aberto concurso para o ingresso de novos juízes. A referida redução do número de juízes tem tendência para se agravar, tendo em conta o crescimento e envelhecimento do quadro dos juízes e o contínuo aumento dos pedidos de jubilação e aposentação dos juízes. É urgente, por isso, que se tomem medidas excepcionais, visando o aumento do número de novos juízes recrutados, seja pelo aumento do número de vagas abertas anualmente para o ingresso na magistratura judicial, seja pela abertura de cursos especiais de formação de magistrados judiciais. Porém, a urgência de assim decidir e implementar tem conhecido até hoje o obstáculo relacionado com a incapacidade instalada do Centro de Estudos Judiciários. Ao ritmo atual de recrutamento e formação de novos juízes, é praticamente seguro que o número de saídas do quadro de juízes superará sempre o de entrada, assim prosseguindo de forma inexorável a redução do número de juízes em Portugal. Por tudo isso, importa redimensionar a capacidade formativa do SERJ, de forma a que a sua capacidade de resposta em termos de formação de novos juízes se adeque às necessidades que nesse domínio se registram. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o atual Palácio da Justiça em que todos nos encontramos neste momento é fisicamente incapaz de acolher todos os serviços desta relação e, além deles, os do Tribunal da Comarca de Coimbra. Por consequência desta incapacidade, os serviços da comarca estão dispersos por várias instalações distintas desta cidade, acrescendo os serviços do Juízo de Comércio e do Juízo da Execução, que estão localizados fora da cidade de Coimbra. Várias dessas instalações são arrendadas e representam para o Estado um encargo que varia entre 800 mil e 1 milhão de euros por ano. E eu vou dizer outra vez, porque não me engano, é entre 800 mil e 1 milhão de euros por ano. Não obstante este dispêndio, a maioria daquelas instalações apresenta, em maior ou menor grau, limitações importantes de dimensão, de acessibilidades ou de funcionalidades, o que as torna claramente inadequadas para o uso que lhes está a ser atribuído. Existe em Coimbra, contíguo a este palácio, um terreno cedido pela Câmara Municipal de Coimbra ao Estado, com o propósito de ali ser construído um novo palácio. Desde 1967,
tinha 3 anos de idade, que sucessivos ministros da Justiça vêm assumindo o compromisso, nunca cumprido, de ser lançada a construção do novo palácio com a recorrente justificação de que dificuldades financeiras o não permitem. Pois bem, excelências, as despesas com as obras de construção do novo palácio são elegíveis para financiamento comunitário a 100% no âmbito do PRR, o que representa uma oportunidade única e imperdível de realização das mesmas. É já público que a comunidade intermunicipal da região de Coimbra apoia de forma unânime a decisão de construção do novo palácio e está comprometida em dar o apoio técnico necessário para garantir o financiamento. A Câmara Municipal de Coimbra, a Reitoria da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Arquitetura da mesma Universidade, também elas estão integralmente disponíveis para estreita cooperação no sentido de uma rápida elaboração do necessário projeto de arquitetura. Estão criadas, por isso, condições únicas e imperdíveis para que finalmente se possa avançar essa obra. Para o efeito é absolutamente essencial, contudo, o comprometimento do Ministério da Justiça que Vossa Excelência aqui representa, Sr. Secretário de Estado, enquanto entidade responsável pelo Parque Imobiliário da Justiça em Portugal. É esse reto de comprometimento coletivo que aqui vos lanço, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara. Senhores Presidentes dos Tribunais da Relação de Évora, Guimarães, Lisboa e Porto, por ordem alfabética. Como julgo já ter evidenciado, é de caso com a taxa de funcionário próximo com que estaremos confrontados no imediato. O que se nos exige é, por isso, que sejamos firmes e, sobretudo, solidários, na busca permanente de soluções que se pretendem consensualizadas para os problemas comuns com que estamos e estaremos confrontados. Contem comigo e com a relação que eu presido. Senhor Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Professor Dr. João Carlos Simões do Teixo. É secular e umbilical a ligação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e o Tribunal da Relação de Coimbra, podendo mesmo dizer-se que a criação desta relação foi o resultado de um movimento que nesse sentido foi liderado pela dita faculdade e nesta pelo saudoso professor Dr. José Alberto dos Reis. As ligações entre a Faculdade de Direito e a Relação de Coimbra estão explicitadas, aliás, na exposição de motivos do decreto fundador da Relação de Coimbra. Em outubro de 2017, foi inaugurada no Colégio da Trindade desta cidade a Casa da Jurisprudência da Faculdade de Direito de Coimbra, também ela destinada a albergar cursos de jurisprudência, que aquela faculdade então se propôs a organizar e lecionar aos seus estudantes e outros alunos. Este presidente desta relação é um fervoroso entusiasta desse curso, como meio de se alcançar, a partir do Case Method, uma estreita relação interativa entre a dimensão teórica ou dogmática do direito, por um lado, e a prática que decorre da jurisprudência judicial, por outro. Por isso mesmo, aproveito este momento solene para manifestar à Faculdade de Direito o compromisso firme desta relação, prestar a colaboração que se venha a revelar útil ao ensino do direito e a outras atividades de feição cultural tão necessárias à dinamização da cidadania e da justiça. Meus caros colegas e amigos desembargadores, senhores magistrados do Ministério Público, senhores funcionários judiciais e da carreira administrativa, é conhecida a importância que as comunicações interna e externa têm hoje na vida das organizações. No plano da comunicação interna, é meu compromisso de exercer a presidência com marcas de proximidade e preferência pelo contacto pessoal, presencial ou à distância, com todos os que desempenham funções no tribunal. Também procurarei constituir e promover reuniões periódicas, presenciais, à distância ou mistas, de uma comissão consultiva informal, integrada por vice-presidente e presidentes das secções deste tribunal, todos eleitos pelos seus pares, assim como pela senhora Secretária de Justiça e pela senhora responsável dos serviços administrativos e financeiros desta relação, como forma de melhor e mais rapidamente se identificarem e solucionarem os problemas com que se confrontam aqueles que aqui exercem, assim como para se alcançar, como é desejável, uma gestão tendencialmente colegial e comprometida da nossa relação. No plano da comunicação externa, em especial nas relações com a comunicação social, procurarei assegurar canais permanentes de comunicação, com disponibilização, em tempo útil e sempre que tal se justifique, de informação completa, compreensível, verdadeira e objetiva,
sobre matérias em que esta relação se mostra envolvida, sem prejuízo, evidentemente, da proteção dos direitos à honra, à intimidade das pessoas, bem assim como dos sigilos impostos do ponto de vista legal. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, estamos todos numa casa de justiça. Os tribunais globalmente considerados devem ser os principais guardiães dos direitos humanos fundamentais. E vem esta referência a propósito da recente invasão da Ucrânia pela Federação Russa, em clara violação de princípios básicos do direito internacional. E com a invasão veio a barbárie da guerra, a violência sobre crianças, mulheres e homens indefesos, as mortes de civis inocentes, as deslocalizações em massa de pessoas em busca de refúgio, que atingem já cerca de 3 milhões de pessoas e com tendência crescente, as separações drásticas das famílias, a perda da propriedade, com outras tantas e graves violações dos direitos humanos fundamentais. O mundo, esse, está praticamente unido na condenação da invasão russa da Ucrânia, o que ficou bem patente na aprovação massiva pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2 de março de 2022, com 141 votos a favor, entre os quais o de Portugal, da resolução Agressão contra a Ucrânia, que condena a invasão e apela a um cessar-fogo efetivo e imediato. Não obstante, a guerra prossegue e sem fim à vista. Por isto, todos e cada um de nós tem assistido durante as últimas semanas, horrificados e incapazes de reagir eficazmente, aos bombardeamentos que atingem populações indefesas, habitações, creches, escolas, unidades hospitalares civis. Assistimos também à destruição de cidades inteiras, à demolição de monumentos que integram o património cultural da humanidade. Tudo causado de forma gratuita e inexplicável pelo exército russo. Sou juiz e presidente de um tribunal português e, por isso, não posso aliar-me dessa situação e, tal como o Sr. Presidente, associo singelamente a minha voz ao coro nacional e internacional que protesta contra a invasão da Ucrânia e as consequências dela resultantes, principalmente, mas não só, para o povo ucraniano. Creio, aliás, que nenhum de nós poderá racionalmente compactuar com a negação massiva da dignidade da pessoa humana resultante da invasão em questão e das suas consequências, que nos recordam a todos, como se isso fosse necessário, a crueldade, os horrores e as atrocidades do Holocausto, e que jamais poderemos esquecer, como de resto enfatizou durante este último ano, com uma atualidade incrível e que eu estava longe de poder imaginar que isso seria o programa Nunca Esquecer, em que esta relação teve destragada participação. É mais do que tempo para os militares regressarem aos seus quartéis, para a guerra ceder o seu lugar à diplomacia e para que seja imperativamente respeitado o direito internacional humanitário e de direito dos humanos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, sei que pedem para terminar, e vou fazer. E faço manifestando publicamente a profunda gratidão por tudo quanto esta cidade de Coimbra me proporcionou. E foi muitíssimo. Em jeito de compensação por essa imensa generosidade, proponho-me servir, a partir de hoje, como presidente da sua estimada relação. Assim não me faltem a visão, a competência, a tenacidade e o sentido da responsabilidade que o cargo exige. Muito obrigado pela vossa atenção e presença. Disse.